bondoso e Pai celestial, te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fará. Estejas conosco nesta manhã. Já temos sido abençoados, ouvindo a voz do nosso profeta. Os hinos, tudo isso já tem nos ajudado. Pedimos em favor de todos os irmãos que estão em viagem. E, Senhor, dê-nos um bom tempo. Abra o nosso coração para aquilo que o Senhor deseja que nós falamos. Unge os nossos lábios, nossos ouvidos, e assim nós agradecemos por este dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos. Bom dia com Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós queremos notificar, aqueles que nos avisaram que não ia estar hoje, que é o irmão Paulo, a irmã Claudete e também a irmã Jane, que viajaram. E nós damos boas-vindas a todos os irmãos, e especial para o irmão Wesley, A irmã Miriam veio ver a mamãe, Deus abençoe. Mas é bem-vindo, irmão Wesley, irmã Miriam. E leva a nossa saudação lá para os irmãos, O irmão Neri, pastor Paulo. Essa semana nós tivemos, o pastor Paulo estava aqui, conversamos um pouco. E Deus vai trabalhando. Nós estamos precisando de muita união, muita união. Está tendo muita desunião. Mas a palavra que nós temos recebido é para nós unirmos mais uns aos outros. E o inimigo trabalha para que nós não estejamos unidos. Mas Deus está dizendo para nós estarmos unidos e amarmos uns aos outros. Nós vamos ler a Escritura, ou seja, o Salmo, Nós já lemos um Salmo, mas vamos ler mais esse Salmo. Porque nós estamos aqui pensando e querendo dizer alguma coisa sobre família. A influência que temos em nossa família. Então, o Salmo 128 é um salmo que é sempre lido, o pastor Joaquim gosta de ler no dia que faz o casamento, Que é um alicerce isso aqui. Depois, Efésios 5, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Senhor, mais uma vez, nós nos dirigimos a Ti através da oração, para Te pedir que o Senhor nos abençoe com esta leitura desta palavra, que isso possa trazer para nós, Senhor, aquela responsabilidade que temos com a nossa família, o exemplo e assim por diante, ó Pai.
Abençoe todos os irmãos que estão conosco, nos visitando, todas as mães, e que aquelas mães que estão desviadas possam voltar para a palavra, e assim aquela família ser abençoada, e assim os pais também. Todos nós encomendamos em tuas mãos e pedimos mais uma vez a tua unção no falar e no ouvir. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Podeis assentar. Nós temos agora mais um hino com a irmã Jusceléia. Quando opresso eu me sinto sob um peso esmagador, é Jesus o amigo que eu quero ter. A sangrenta cruz me aponta, traz-me paz interior. É Jesus o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus o amigo que eu quero ter. Quando estou em tentação, minhas forças a faltar, é Jesus o amigo que eu quero ter. Pois seu braço traz escape, seu poder é salutar. É Jesus o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus o amigo que eu quero ter. Ao chegar àquele rio, esperando ir além, é Jesus o amigo que eu quero ter. Transportar-me-á por certo a feliz Jerusalém. É Jesus o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus o amigo que eu quero ter. Amém. Deus continue abençoando a irmã Jusceléia. Estive conversando com o pastor Albertino essa semana, ele enviou saudação, todos os irmãos, né? O irmão Deildo esteve lá esses dias, né? E ele nos veio comunicar de uma irmã que está ali em Formosa do Oeste, a irmã Antônia Ferreira. Estivemos lá ontem,
ela ficou muito contente com a nossa visita. A gente via que ela estava muito feliz com a nossa visita. Ela é viúva, sozinha, e ela ficou muito grata pela visita, pelo pastor Albertino ter passado essas informações, e nós estivemos ali. E eu creio que ela vai estar conosco, né, no domingo, se for possível. Como a gente está colocando na internet essas gravações, né, a gente enviamos para ela um abraço fraternal. A igreja, logo vocês estarão conhecendo. O nosso povo é pouco mesmo, não é muito, mas o importante é a posição que você está diante de Deus. Cada um, né, cuidando da sua posição diante de Deus. E eu creio que a melhor coisa é você estar no lugar que Deus escolheu. Nós nunca vai dar tudo certo se você estiver num lugar que não é o teu lugar. Nós sabemos, é claro, no espiritual, todos nós estamos na palavra de Deus, mas acompanhamos a parte natural também, porque você precisa estar num lugar que você se sente bem, não é isso? Você se sente bem naquele lugar. Nós aprendemos isso com o irmão Brano. Eu não sei, eu vi um testemunho de alguém que esteve em Jeffersonville e perguntou para um homem: o senhor conheceu o profeta? Sim, conheci o irmão Brana. Ele é um profeta de Deus. E o senhor segue a mensagem? Ele falou: não, eu sigo a católica. Eu falei: mas como você conheceu o profeta e tudo, e o que ele disse? Ele falou: não, mas eu estou fazendo o que ele disse. Ele disse que a gente tem que ficar no lugar que a gente se sente bem. Eu sinto bem lá. Como diz, eu sou predestinado para aquele lugar, fica lá. Então, é isso. Nesse sentido nós estamos falando. Mas nós sentimos bem aonde está a palavra, né? As águias se alimentam de carne fresca da hora, e essa mensagem é isso, é uma alimentação da hora, exatamente para combater os vírus desta hora. Tem tanto vírus, né, na mensagem também, a gente pensa só vírus aí assim, do corona, mas tem tanto corona aí na mensagem, querendo matar aqueles que estão ali servindo a Deus. Mas sabemos que nós temos a vacina, né? Nós somos vacinados com o sangue de Jesus. Nenhum vírus desse maligno aí pega no Filho de Deus, porque ele tem dentro dele algo que combate extremamente o pecado e as coisas erradas. E é o sangue de Jesus. Muito bem, irmãos. Pensando um pouquinho na família, alguns parágrafos da mensagem. Aqui o Salmo dizendo, falando de uma família, não é isso que vocês entenderam? Trabalhando, né? E comendo do trabalho com as suas próprias mãos, né? Mãos honestas. E a mulher será uma videira, né? Frutífera ao lado da tua casa, teus filhos como planta de oliveiras, a roda da tua mesa. Como é bonito o pai chegar e reunir os filhos e orar a Deus e agradecer. Sabemos que não é todos que têm esse privilégio, né? Mas se você tem toda a sua família na palavra, dê graças a Deus, porque isso é um grande privilégio, uma grande bênção.
Então, esse homem é abençoado, eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então o Senhor vai guardar esta casa, e ele vai ver os bens de Jerusalém, e todos os dias da sua vida vai ter saúde, paz, alegria, contentamento. É uma coisa que nós precisamos vigiar, contentamento. Você estar contente com aquilo que Deus te deu. A pessoa pode ser infeliz tendo as coisas, porque ela não está conforme, ela não está conformada com aquilo que Deus deu. Ela quer mais, então ela fica desesperada, ela perde sono. Mas se ela fica conformada com aquilo que Deus deu, e você pode dizer: o Senhor é a minha porção. É isso que Davi disse, o irmão Brana disse: o Senhor é a minha porção. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Pode ter carro, fazenda, mas ele não tem nada. Logo aquilo vai perecer. Então, falando de família e olhando nas Escrituras o que Jesus disse sobre isso, aí reforçando mais que nós temos uma família somos uma família espiritual. São Mateus 12, no 46, o título é A Família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, e eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora a tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é a minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Somos uma família, família de Jesus. No versículo 50, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém? Como é bom entender assim. E saber que nós somos uma família, somos um corpo, e nesse corpo tem uma vida. E essa vida vem daquele dia no Calvário. Essa fonte é uma fonte inesgotável. Falando sobre família, a gente cada um de nós tem experiências, né? Momentos bons e momentos ruins na nossa família. Mas vamos pegar os momentos bons. E vamos agradecer a Deus pela mãe, pelo pai. E quem tem a mamãe viva, a melhor coisa que ela quer receber hoje é um abraço, é um Deus te abençoe. Mas quem não tem, você apenas ore a Deus, encomende a Deus, né? E o que ela fez continua valendo ainda. O que ela fez continua valendo ainda. A gente lembra, a mãe da gente, ninguém tem amor por filho igual uma mãe, né? Ninguém tem. A gente lembra. A família, assim, vamos dizer assim, dificuldade financeira, né? Uma vez compravam uma mistura, então
Se colocasse tudo na mesa, e aquele irmão que ia almoçar mais tarde, às vezes ele ficava sem, mas a mãe guardava num lugarzinho, uma porçãozinha para aquele outro filho. Lá na nossa casa era assim. Ela repartia o pão. Ela queria que todos fossem iguais, que todos comessem daquela comida que ela fazia. Então, eu creio que é uma boa mãe que age assim, não é isso? Uma boa mãe. Ela não tem coragem de mandar um filho embora da casa, né? O pai tem, né? A mãe não tem. Eu tenho essa experiência. Ela chorava quando acontecia alguma coisa semelhante a isso. Mas aqui o nosso profeta conta um pouquinho da experiência da família dele, pondo-nos ao lado de Jesus. Parágrafo 95, ele fala assim: uma coisa, nós, os Branas, éramos 9, e nós brigávamos como cachorrinhos. Depois de tudo, quando terminavam de brigar, nós continuávamos sendo Brana. Um sabia que o outro era um Brana, e eu sabia que ele era um Brana, e ele sabia que eu era um Brana. Mas nós brigávamos. Você faz isto em sua família, mas eles continuam sendo seus irmãos. Esta é a maneira que é. Nós podemos divergir, está bem? Nós continuamos ser um. Somos um em Cristo. Cremos nessa mensagem e vamos permanecer com ela. Eu gosto daquele corinho que fala: eu não posso viver sem você, meu irmão. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu não posso viver sem você. Agora, continuando o parágrafo 96, e eu penso que esta é a coisa a ser feita. Continuamos seguindo até Jesus chegar. E isto é o que eu queria lhes dizer nesta forma. Eu creio que se você você tem que estar entusiasmado com isso. Entusiasmado em saber que você pertence à família de Jesus. E nós temos uma casa onde nós vamos morar. Se você não está entusiasmado, há algo errado. Há algo errado. Você tem, não apenas dizer: bem, o mês passado eu estava bastante entusiasmado, mas eu não sei, bem. Então, há algo errado em algum lugar. Você tem que estar entusiasmado o tempo todo. Apenas siga em frente lutando. O diabo está tentando te apanhar. Como eu sempre gostei do nosso último presidente, Eisenhower. Eu tive uma grande admiração por aquele general Eisenhower. E ele disse, quando estávamos lutando, ele disse que aconteceu muitas vezes que apanhamos um cartucho e colocá-lo em uma arma e puxar o gatilho sobre ele e aquilo falhar. Não detonava. Disse, nós não rendíamos, não entregávamos, né? Continuávamos lutando. Disse, colocávamos outro e ele falhava também. E ele disse, nós não entregávamos, disse, continuávamos tentando até detonar. Esta é a maneira para vencer uma guerra.
continuar tentando, coloque o cartucho e puxe. Você tem um propósito, um alvo para acertar. Se isto não sair, jogue-o fora, coloque outro e tente isto outra vez. Coloque ali dentro e tente isto outra vez até sair. A gente pode até, como que é a arma de um cristão? É a oração. Oramos de novo, ajoelhamos e até que é respondido, né, a sua oração. Então é isso, continue tentando. Há um deles ali que está vivo e um sairá. Esta é a maneira que temos que fazer. Apenas continuar detonando até acontecer. Amém? Então não vamos desistir na nossa família. Vamos continuar. A gente tem pessoas que têm mais influência na família. E quase todos gostam de ouvir. Na nossa família sempre era o irmão mais velho. Tudo que ia fazer, tinha que falar com ele. E eu não acho isso errado. Pegar a opinião. Você não vai decidir, mas você vai pegar a opinião e vai comparar com aquilo que você tem já em mente, né? E assim nós vamos, né? Consultando o Espírito Santo. Consulta ele sobre essa decisão que você vai tomar. Não tome sozinho, consulte ele. Ele é o pai da família, o pai de família. Somos uma família, queremos estar unidos. Se todos obedecerem o pai, não vai ter problema naquela família. Mas se não obedecer, vai ter problema. Então nós vamos seguir em frente. Eu quero agora, lembrando o Dia das Mães, porque é importante, né, irmãos? E se não fosse, o irmão Brano não tinha pregado a mensagem Dia das Mães. Então vamos. Sabemos que isso é, como ele diz, é uma negociata. Mas você pode receber, né, uma bênção de Deus no Dia das Mães. Quando a gente pertencia à igreja metodista, tinha no Dia das Mães sempre era uma moça lá que fazia uma poesia ou declaração. E eu não gostava. Eu não gostava daquela poesia. Porque ela falava lá, eu não consigo lembrar tudo, mas ela falava que brincava de esconder. E um dia essa mãe escondeu, né, numa sepultura, ela nunca mais viu. Mas aqui o irmão Brano fala disso aqui, mas ele fala da ressurreição, certo? Então aí é onde que você entende a história, né? Porque só falar, e ela falava, escondia atrás da porta, e aquilo gravou na minha cabeça. E a gente era criança, mas eu não sentia bem com aquilo. Por quê? Porque ela não falava que a mãe ia ressuscitar, né? Na poesia dela. Só falava que agora não adiantava mais, já escondeu para sempre, e assim por diante. Você nunca mais ia ver sua mãe. Então, chamava a atenção da pessoa, valorizar a mãe que tinha, né? Então, a gente não entendia. Mas, graças a Deus, né, irmão? A mensagem chegou. E a gente lembra daquele irmão, amigo do profeta, falou: eu quero que você vai pregar lá no funeral da minha mãe, mas eu quero que você prova pelas escrituras que ela vai ressuscitar. Porque aí a tristeza vai embora, não é? Você consegue passar por cima daquela hora difícil, saber que ela vai ressuscitar um dia. Vai ressuscitar um dia. E você vai ter companheirismo de novo. Às vezes a gente olha na casa, você chega lá, tem a foto da sua mãe, né? Do seu pai. Você olha para eles lá, você pode dizer: um dia eu te verei novamente. Te verei. O cristão, irmãos, tem que estar em
entusiasmado. O profeta acabou de dizer para nós. Mas para isso você tem que lutar. Tem que lutar e tirar a tristeza da nossa frente, né? O que a tristeza faz? Te deixa triste e que você quer ficar sozinho, você quer chorar. E o que a alegria faz? Você quer cantar, você quer louvar, você quer dizer para os outros, você quer mostrar para os outros que você está feliz. E isso contagia, né? Contagia. Tem estudo que diz que se a pessoa é feliz num bairro, aquilo atinge o bairro inteiro. Tem uma psicologia e livros aí que falam essas coisas. Não tenho conhecimento disso, mas eu sei que se chega num lugar onde as pessoas estão mais felizes, você sente bem. Então é natural. Então na mensagem Dia das Mães, na oração, o irmão Branham diz assim, 21, parágrafo 21. Agora, perdoa-nos de qualquer coisa que fizemos, ou dissemos, ou pensamos, que foi contrário à tua vontade. E recorda, Senhor, isto não veio de nossos corações. Talvez apenas expressamos isso em nosso ato ou em nossos lábios, mas rapidamente, tu realmente nos ouviste. Quando vimos que estávamos errados, quisemos confessar isso e não desejamos segurar isso em nosso coração, iniquidade. Então nós sabemos que Deus não responderá nossas orações, mas constantemente confessamos nossos erros. E pedimos, Senhor, que Tu abençoes esta manhã através de toda a nação, enquanto é celebrado este dia comemorativo, Dia das Mães. Mas que este não seja apenas um dia das mães, que todos os dias possam ser assim. Amém? Todos os dias possa ser assim, ou seja, você valorizar a sua mãe, né? Pedimos, Deus, parágrafo 23, Deus conceda esta manhã que mães e mulheres que estão afastadas de Deus, que volte a si esta manhã e reconheçam o que significa a palavra mãe. O que significa a palavra mãe? É aquela que o gerou. Aquela que o gerou. Que ela possa saber que os filhos de sua união com seu marido foram pedrinhas preciosas, sagradas, que Deus colocou sob os seus cuidados. Então, Deus lhe responsabilizará pela criação das crianças. Não é só ter os filhos, a responsabilidade continua de criá-los no caminho do Senhor. E como diz a Escritura, a boa mulher é a mãe, seus filhos a chamarão bendita. O Senhor, quando vemos esse dia, quando se afastam tanto das Escrituras e agem quase como bestas, nós oramos, Deus, que Tu nos dê um reavivamento antiquado e que as chames de volta ao lugar onde deviam estar. No parágrafo 26, e nós oramos, Deus, que aqueles que usam rosas brancas, esta manhã, rosas brancas, né? Ou flor branca, dizendo que sua mãe passou além desta cena de ação de hoje,
que elas possam, Senhor Deus, descansar em paz e as suas obras a seguirem. Conceda isto, Senhor. Conceda isto, Senhor. Agora, irmãos, aqui, depois que ele orou, ele leu esta escritura aqui, né, em 1 Coríntios 15, primeiro versículo. Nós não vamos ler, mas você conhece as escrituras. E ele disse assim no parágrafo 30. Eu penso os pensamentos da mãe. E eu tenho uma esta manhã, pela graça de Deus, ainda aqui na terra conosco. E eu fico agradecido pela mãe, mas sendo que seria para termos também um culto de cura, e não sabendo que eu voltaria outra vez esta noite. Mas eu pensei, talvez poderíamos pintar um tipo diferente de quadro. Mãe é tão formidável, né? Criancinha. Eu tenho um netinho lá, fica um pouquinho lá em casa. Aí a pouquinho ele desconfia que a mãe deixou ele lá. E ele fica querendo a mãe. Por que será? Que só o colo da mãe, né? Tem lá um netinho lá. Não sei, que alguém dizendo para mim lá que eu acho que é o irmão Rafael, não sei. Eu acho que é a filhinha da irmã Verônica. Que ela sabe quando está no colo. Quando coloca no berço, ela acorda de novo. E começa a chorar, tem que pegar. Mas tem só 2, 3 meses, já sabe que o colo da mãe é tão bom? Por que será? Oh, irmãos, isso é mistério. Isso é mistério de Deus. É mistério de Deus. É tão formidável. Você sabe, a primeira que recebe nesta vida é sua mãe. Ninguém pode tocá-lo, porque você é concebido e ela carrega você sob o coração dela. E ela é a primeira a conhecê-lo e a primeira nesta vida. E segurá-lo então. E quando você nasce, ela é uma das primeiras mãos que tocam você e que enxuga suas lágrimas. As lágrimas de seus olhos, ela é a primeira a afagá-lo e a amá-lo e falar suavemente com você nesta vida. É sua mãe. Agora, eu penso que não existe honra suficiente que poderia dar a uma mãe. A mãe é a primeira com a criança. É uma grande responsabilidade sua. O que aquele filho será? O que será daquele filho? A mãe tem muito a ver. A gente pensando e vendo aquela criança tão rebelde, tão mal criada, né? Aí você já sabe por que ela é assim. Porque ela não foi ensinada corretamente. Aí você lembra daquela parte da Bíblia que fala daquelas crianças que saiu a ursa lá do mato e matou 42 crianças no tempo do profeta. E o irmão Brandi sabe por quê que aquelas crianças morreram? Por causa dos pais que não ensinaram ela a respeitar o profeta, o homem de Deus. E as crianças então foram amaldiçoadas por causa dos pais. É uma grande responsabilidade. E é bom lembrar daquela criança que o pai ia na frente e a criança atrás. E o pai disse, meu filho, olha onde você pisa.
E a criança disse: não, pai, quem tem que olhar é o senhor, porque eu estou pisando onde você está pisando. Então aí chama a responsabilidade. Os pais são responsáveis pelos filhos. E isso não precisamos ficar assim temerosos, mas eu sou. Não, você, irmã, você vai ensinar a Bíblia para ele. Tem criança que gosta de ouvir uma historinha antes de dormir. Conta para ele a história de Sansão, de Abraão. Cada dia você conta uma história. E você é abençoado e a criança é abençoada. Então nós temos que dedicar tempo para eles, porque você está dando as instruções para aquela criança quando ela for de maior idade. Aí a gente lembra também daquele quadro, não posso dizer se é uma história verídica, mas já vi vários pastores contar. Daquele moço que ia ser morto, né? Pena de morte, e perguntou se ele tinha desejo de ver alguém. E daí ele disse que queria ver a mãe dele. E todo mundo queria saber o que ele ia falar. E chegou, ele deu, me parece que uma mordida, né? No nariz daquela mãe. Ninguém quase entendeu aquilo. Aí ele disse assim para ela: sabe por que eu estou morrendo? Porque você não me ensinou que não podia roubar. Primeiro lápis que eu cheguei em casa, né? Que não era meu, você sabe quando não é da criança, você que compra para ele? Você deve perguntar: onde você achou isso? Ele vai falar: é aqui um coleguinha. Daí você vai saber a história. Então você vai corrigir ele, vai fazer ele devolver aquilo. Então aquele moço estava ali, dizendo que ele estava morrendo por culpa da mãe. Que juízo, né? Coisa difícil, né? Aí você vai vendo. Não é só a mãe, também tem o pai, também é o pastor, que tem que ensinar a verdade. E assim por diante, né? Então, ensinando a Bíblia e com as mensagens em suas mãos, que a Bíblia é revelada, você não precisa se preocupar. A sua parte é esta, apenas essa, ensinar a criança. Porque, irmão, se você falar um palavrãozinho, só uma vez, a criança, daí um pouquinho, ele fala aqui. Você é o exemplo, a mãe é o exemplo. Se a mãe não lê a Bíblia, esquece, seus filhos não vão ler a Bíblia também. Você não ora, seus filhos também não vão orar. Então, o que nós devemos fazer? Fazer a nossa parte. O resto Deus vai cuidar. Amém? É formidável, né? Chamar mãe. É uma grande responsabilidade sua para aquele filho. Será baseado sobre o modo que aquela mãe inicie aquela criança no caminho que deve trilhar. A mãe tem a responsabilidade de Deus para colocar aquela criança no caminho certo. E eu penso que esta é a razão que as mães têm um jeitinho especial para falar com aquela criança, né? Ela tem mesmo isso ela a mãe nasce já com esse dom de criar os filhos e ter aquele jeitinho especial. O pai também ajuda muito, mas ele não tem aquele jeitinho especial, né? É mais difícil para o homem, mas Deus deu para ela. Amém, né? Que bom que nós temos uma mãe. Aí o irmão Brana fala de Abraham Lincoln, que ele chegou a ser presidente dos Estados Unidos e ele agradecia a sua mãe, que o instruiu.
E ele fala, e eu vou transmitir isso para os jovens. Vocês sabem, Abraão Lincoln nunca possuiu um livro em sua vida, até depois de seus 21 anos de idade, exceto a Bíblia, o livro de Fox dos Mártires. Veja, o que você molda o caráter que você tem. Não é de admirar que tenhamos um monte de neuróticos hoje, revestidos de ficção, e coisas vulgares, bobagens, são colocadas em nossas bancas e jornais. E ele tinha a Bíblia e o livro de Fox dos Mártires. Veja o que é isto. O que isto fez dele, né? Agora, eu já vi gente falar de um desenho, pessoas que não é nem da mensagem, nem crente, falar que ele não deixa a criança assistir um tal de globinho. Eu nem sei o que é um globinho. É um desenho lá na Rede Globo, né? Aquilo lá existe uma maldição. Criança que assiste ali, ela está sujeita a ter um espírito mau, um espírito de... Como é que fala? O rapazinho fica menina. O rapazinho se torna menina, porque o desenho é esse. Ele fala lá que ele não é homem, gosta de homem. Então, já pensou você deixar a criança assistir isso aí? Isso é responsabilidade dos pais. Ele tem que selecionar os programas. E hoje o celular está na mão das crianças. E os pais tem programa no celular que vigia, ou seja, ele não deixa a criança, tem uns programinhos, aplicativos que não deixa a criança entrar nessas coisas. Então, irmãos, mundo perigoso, tenebroso, mas você tem a orientação certa de como agir com sua família, com seus filhos. Então ficou aqui o exemplo que Abraão Lincoln mencionou isso, que ele estava lá no poder, lá porque ele teve uma mãe piedosa que criou ele servindo ao Senhor. Aí já sabem, né, que o tanto que esse homem foi bom ali naquele país. Ele diz aqui no parágrafo 44, irmãos, eu creio que tal dia como o Dia das Mães, como este é uma negociata, ganho muito dinheiro com flores e coisas tais, porém o Dia das Mães deveria ser todo dia. Não lhe envie um punhado de flores no Dia das Mães, porém amá-la e interessar-se por ela 365 dias e noites, através do ano, mas naturalmente o mundo comercial se apega bastante e assim, isto desvaloriza a mãe. Desvaloriza a mãe. Bem, no último Dia das Mães, eu lhe enviei um punhado de flores. Ela apreciaria muito mais simplesmente se assentar e conversar com ela só um pouquinho, e escrever-lhes umas linhas e dar-lhes um afago nos ombros e dar-lhe um beijo no rosto e dizer-lhe que você a ama. Muitas famílias não têm esse costume de dar beijo. A nossa mesma não tem isso, né? Mas assim, você pode dizer, né? Eu te amo, mamãe. Obrigado por tudo que você fez. Não deixe de dizer isso, irmão. O irmão Brano está dizendo que é bom, ela vai se sentir bem, faça isso. Faça uma mensagem ou algo assim, né? Então, olha aqui. Ela prefere um afago, um beijo e ouvir que você a ama. E isso irá muito além do que todas as flores que você pudesse comprar em uma floricultura. Isto é verdade. Muito bem.
Ele fala da mãe Joquebede, né? Mãe de Moisés, como ela fez tudo para que o seu filhinho não fosse morto pelo aqueles povo, né, que queria matar as crianças. Mas Deus cuidou dele. E antes de encerrar, lembrando também daquela mãe desesperada, que o irmão Brana conta ali na mensagem aqui, desespero, né? Aquela mãe desesperada, que é a mãe desesperada que eu falo aqui, é Ana. Ana, no parágrafo 98, apenas mencionando, não vamos ler, apenas mencionando, era uma mulher estéril, e ela jejuava até que ela conseguiu e orou, né? E Deus deu para ela um filho, e esse filho ela devolveu a Deus. Parte aqui do parágrafo 99. E ela não era egoísta. Quando Deus a ouviu, respondeu a sua oração e deu-lhe um filho, e ela devolveu a Deus, porque ela estava disposta a não ser egoísta, porque Deus respondeu a sua oração e ele lhe deu um profeta. Oh, aquela foi uma bênção extra. Oh, ele é simplesmente cheio delas, estas pequenas coisas extras que ele dá. Não somente um filho, mas um profeta. Não havia acontecido nenhuma visão manifesta por muitos e muitos anos em Israel. Samuel, o primeiro profeta, por muitos e muitos anos, porque uma mãe se desesperou e não podia ter filho, e ela já tinha passado a idade de dar à luz, provavelmente 60, 70 anos de idade, e ela orou em desespero. E ela teve este filho, o qual foi isso Deus lhe havia falado. E não resta dúvida. Então, o desespero daquela mãe, né, para ter um filho, e ela teve um filho, e foi o profeta Samuel. Então, estava nos programas de Deus o desespero daquela mãe. E nós estamos agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Mas eu não quero deixar um pequeno comentário aqui, que ele fala assim, pintar outro quadro do que uma mãe. Alguém disse, você prega muito sobre ressurreição, quase toda a mensagem tem algo sobre ressurreição. Oh, claro, é o parágrafo 52 da mensagem Dia das Mães. Oh, claro, é o lugar de descanso primordial o Evangelho. Não importa o que ele fez, se ele não ressuscitou dos mortos, então tudo isto foi em vão. Isto, para mim, prova que ele era Deus. Prova cada reivindicação que ele fez, a ressurreição. E é também um lugar de descanso da alma. E é o ponto de partida e o coração é a coroação do nosso consolo. E quando vemos que ele ressuscitou dos mortos, isso coloca com a armadura do Evangelho na frente da batalha para tomar o lugar, para lutarmos, pois sabemos que ele disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. E eu penso essa grande coroação do Evangelho completo é a ressurreição, suas promessas divinas, o consolo e o consolo que dá àqueles que estão confiando nisto, pois ela promete grande união do nosso ajuntamento novamente. Ela promete e o desfalecimento do pecado, e ela promete o desfalecimento da toda a deformação, de todos os sofrimentos que passamos nisso, e que tivemos que passar nesta vida. E ela promete o desaparecimento de tudo isso,
e ela promete que até mesmo a morte perderá sua força e levantaremos na semelhança de Jesus. Então, na minha opinião, a ressurreição é a maior de todas as promessas. Amém? De todas as promessas da Escritura. Aí está onde isto selou. Graças a Deus, graças a Deus. Ele começa a falar da sua esposa, né? Quando ela, a primeira esposa que ele teve, a irmã Hope, e ele começa a falar de quando ela voltou, quando ele a chamou de volta, né? Então, a ressurreição para nós é algo que tira a depressão, né? Tira, vamos dizer, aquela tristeza. Você vai dizer, cadê minha mãe, cadê meu pai, né? O profeta disse, se você quer ir para aquele lugar, então segue o caminho que ele seguiu. Senão você não vai ver ele, não. Então ele falando aqui, eu verei sua mãe, a mãe de Billy, meu garoto. Eu tenho muitas lembranças nisto, os quais permanecem. Recordo quando eu estava levando ali na rua 7, contando dessa sepultura. E ela deitada, chorava. E ela olhava para o seu bebê, não podia aproximar dele. Ela estava com tuberculose. Mas quando o carro saiu de longe, ele viu aquele braço magricelo, né, dizendo, magrinho, levantando e saudando o seu bebê, a sua mamãe. Agora ele fala, não terá mais isso, aquele braço esquelético, aquela face decaída. Ela se colocará de pé com a beleza celestial de uma rainha do céu, de mãe. Seus olhos negros, tão negros quanto as asas de um corvo, estarão dançando de regozijo. Ela não estará toda declinada. Aquele diabo de tuberculose nunca entrará naquela terra a qual nós estamos indo. Nada entrará. Que coisa maravilhosa você ver os teus pais vindo novamente, né? A te encontrar. Nós encontraremos com eles. Eles ressuscitarão primeiro. A Escritura diz, nós não vamos impedir que eles ressuscitem. E depois juntos seremos transformados. Aí o profeta diz, aí a fé para o rapto estará em operação. Aqui terminando, irmãos. E lá estarão, no parágrafo 85, lá estarão aquelas velhas mães de cabelos grisalhos, pelas quais estão usando essas flores brancas hoje, que verão vocês, elas serão lindas, não representada por um vaso de flores ou uma foto de uma pessoa velha e grisalha, mas semelhança da beleza da ressurreição. E elas estarão a semelhança de Cristo em seus corpos celestiais, jovens e lindas para sempre. Claro, esse é o descanso. Esse é o dia das mães pelo qual espero. Esta é a coroação, não um cravo ou uma lapela, mas a coroação da alma. Deus a transformou. Deus a transformou. A mãe não estaria completa ali sem sua família. Porque no momento de mais satisfação de toda a sua vida é ver seus filhos ao redor da mesa e todos com saúde e felizes. Vá lá despejar o café, ou seja, o que for que ela faça,
preparar o jantar. E ela e o papai sentam-se, ora, e é o momento mais feliz da vida da mamãe, é ver seus filhos todos em sua casa. Amém? Amém? Mamãe, igual a irmã Clara, né? É feliz mesmo, irmã Clara? Você chegar e ver todos os seus filhos ao redor da mesa. Amém? Nós temos uma família a qual foi gerada pela palavra de Deus. Você nasceu nela. Então você é parte dela. São todos Branas? O irmão Brana perguntou para nós, são todos Branas? Disse, não são todos Brana, não. São os teus convertidos. Você estava lá. Nós estávamos lá. Que Deus possa completar em nossos corações. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. A irmã Jusceléia tem uma lembrancinha para dar para as mães. Aí você procure ela tem uma lembrancinha. Ela vai explicar o que você deve fazer com ela. Amém? Feche os seus olhos nesta hora. Leva o seu coração a Deus. Fala com Ele. Ele quer ouvir você dizer que o ama. Você quer dizer que o ama? Então vamos cantar. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Bendito Deus, te agradecemos, Jesus, porque todos nós tivemos uma mãe, ou temos uma mãe, a qual nos gerou. E a tua palavra é a nossa mãe, nos gerou também. O nosso Pai é o Senhor, e nós somos parte agora desta família que vai morar no céu. Toma conta de nós nesse dia, Senhor, e abençoa cada mãe, cada pai, cada filho, que haja harmonia neste lar. Cuida dos irmãos que viajaram, Senhor. Irmão Felipe, irmã Mar, irmã Jane, sua família. Também, Senhor irmão Paulo, sua família. Que o Senhor abençoe a cada um. Anima-nos, encoraja-nos, Senhor, a enfrentar. Como ouvimos nesta manhã, temos que estar entusiasmados, porque algo bom já aconteceu. Tudo está preparado. O momento vai chegar, aonde nós vamos ouvir aquela doce voz: vinde benditos de meu Pai. Entra neste reino que foi preparado antes da fundação do mundo. Pai, continue conosco, nos dando fé, força e vigor para continuarmos a nossa batalha. Nós pedimos que o Senhor acompanhe cada um de nós na jornada, na viagem para casa, e assim nós possamos ser guardados por Ti, ó Deus. Toma conta, Senhor, de cada um, Senhor, em suas necessidades, e abençoe a cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Graças a Deus.